Olá, planeta estranho. Muitos arqueólogos têm pelo menos uma história de descoberta de uma relíquia em um local intrigante. Com isso, eles se perguntam: acabou aqui? Mas poucas descobertas são mais impressionantes do que a que os especialistas em limpeza, no Marco Zero, da cidade de Nova York encontraram. A cidade ficou devastada após ataques ao World Trade Center, mas ninguém pôde negar sua curiosidade quando os trabalhadores encontraram um naufrágio inteiro sob os escombros. Até os cientistas mais veteranos ficaram coçando a cabeça sobre como ela se aninhava sobre o terreno mais emblemático do mundo. E eles estavam determinados a descobrir. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Qualquer arqueólogo concordará, em muitos casos, quanto maior a descoberta antiga, mais excitação agita as suas barrigas. É por isso que, quando naufrágios seculares são descobertos, cientistas e biólogos marinhos fervilham de alegria. Claro, este tinha a rara distinção de estar no meio de uma selva urbana. Essas duas torres imponentes, como muitos sabem, eram as torres gêmeas localizadas na parte baixa de Manhattan. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 as desmoronaram, mas então um novo prédio emergiu. Claro, isso não foi tarefa fácil. Durante anos após os ataques, as equipes de construção trabalharam incansavelmente para construir essa estrutura incrível, a Torre da Liberdade. Mas foi durante os primeiros estágios de preparação para esse empreendimento que os arqueólogos foram surpreendidos. Como você pode imaginar, limpar o caos absoluto no Marco Zero após os ataques foi uma tarefa quase inconcebível. Mas equipes de construção e arqueólogos se uniram em uma missão épica para reconstruir o que foi perdido. Pedaços maciços de concreto, vigas de metal e enormes estilhaços de madeira eram apenas alguns dos itens que compunham os escombros do edifício. Porém, quando as escavadeiras cavaram mais fundo, eles perceberam diferentes tipos de detritos. Arqueólogos e cientistas que ajudaram a vasculhar cuidadosamente uma infinidade de ossos de animais, garrafas de vidro vazias e pratos de cerâmica. Tudo isso precisaria de uma limpeza completa para eventual uso pela Torre da Liberdade. Os planos originais exigiam que todo o terreno fosse limpo para criar uma garagem subterrânea. Mas, à medida que mais sujeira foi agitada, os trabalhadores encontraram algo que interrompeu tudo. Uma estrutura de madeira começou a aparecer lentamente. Também não eram apenas algumas tábuas de madeira errantes, era uma grande estrutura intacta de algum tipo. Depois que os trabalhadores limparam toda a sujeira, eles perceberam que encontraram um navio. Tirando séculos de terra, eles descobriram uma estrutura inteira de um navio naufragado. A madeira era tão frágil que o próprio ar podia causar sérios danos, de modo que as peças foram rapidamente escavadas e enviadas para testes no Laboratório de Conservação Arqueológica de Maryland. Os anéis na madeira indicaram aos cientistas que a embarcação provavelmente foi construída por volta de 1773. O registro de data e hora, no entanto, não foi tão intrigante quanto os grandes profissionais de conexão teorizaram. Possivelmente, a madeira usada para a embarcação era exatamente o mesmo material usado para construir o Salão da Independência, o prédio onde a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos foram assinadas. Obviamente, investigações adicionais foram necessárias. Mais amostras foram transportadas para o Laboratório de Anéis de Árvores no Observatório Terrestre da Universidade de Columbia em Palisades, Nova York. Aqui, grandes pedaços foram analisados sob microscópios para determinar realmente as origens dos anéis. Como se pensava inicialmente, os anéis indicavam que as árvores foram derrubadas em 1773, e algumas delas tinham mais de 100 anos naquele momento. O próximo passo foi encontrar uma correspondência entre os padrões de anéis e a região onde foram colhidos. Dário Martim Benito,
cientista do Instituto Federal Suíço de Tecnologia, disse: o que faz os padrões de anéis de árvores em uma determinada região parecerem muito semelhantes, em geral, é o clima. Esse conhecimento ajudou a restringir imensamente as coisas. A quilha do navio continha icória, o que significava que as árvores se originavam no leste da América do Norte. E os anéis de assinatura informavam a equipe de Dario que as árvores se assemelhavam muito às encontradas na área da Filadélfia durante os anos 1700. A Filadélfia era uma das cidades da construção naval mais importantes dos Estados Unidos na época, e eles tinham muita madeira, por isso fazia muito sentido que a madeira pudesse vir de lá, disse Dario. Mas o que causou o naufrágio? Embora a verdade não esteja clara, alguns cientistas especularam que, devido à descoberta de buracos escavados na madeira, por vermes do tipo Lear ou dos pedicelatos, eles poderiam ter danificado o material além do reparo, levando à sua iminente morte. Quanto ao motivo pelo qual esse casco estava submerso em Manhattan, os especialistas estão divididos. A cidade poderia ter sido enterrada para ajudar a fortalecer seu litoral, ou o navio comido por vermes poderia ter sido simplesmente esquecido. O debate continua. Os especialistas nunca encontraram respostas claras sobre o motivo pelo qual o navio acabou alojado na terra na costa de Manhattan, e infelizmente, a pergunta é por quê? Assombrou muitas expedições arqueológicas por anos. Enquanto olhavam para outros destroços históricos, esses arqueólogos sabiam que havia poucas respostas fáceis. Alguns navios perdidos confundem as maiores mentes do mundo por gerações. Construído em 1813, o Terror era um navio britânico especializado em destruição. Armado com 2 morteiros pesados e 10 canhões, o navio-bomba estava cheio de um tipo de poder de fogo que realmente dava sentido ao seu nome. O Terror desempenhou um papel fundamental na Guerra de 1812, participando do bombardeio de Stonington, Connecticut, em 1814. Um ano depois, o navio prestou apoio durante a Batalha de Fort Peter, bem como o ataque a Santa Mary's, na Geórgia. Após a guerra, o Terror foi desativado até 1828, quando foi chamado para servir no Mediterrâneo. O navio sofreu danos perto de Lisboa, Portugal, logo após iniciar sua patrulha e foi retirado de serviço depois disso. Mas o Terror encontrou uma nova vida em meados da década de 1830. Quando foi recolocado como um navio de exploração polar. Com sua estrutura robusta e motor potente, o navio parecia capaz de atravessar até os terrenos árticos mais traiçoeiros. Essa confiança foi colocada à prova em 1836, quando o capitão George Beck conduziu o Terror em uma expedição à Baía de Hudson. Apesar de estar bem equipado para a viagem, o navio ficou preso no gelo do mar por 10 meses antes de retornar ao porto. A segunda expedição do Terror em 1840, sob James Clark Ross, mostrou-se mais proveitosa, pois o navio e seu navio de apoio, o HMS Erebus, completaram uma viagem de 3 anos à Antártida. O Monte Terror, um vulcão adormecido na ilha Ross, foi nomeado até em homenagem ao navio. Em maio de 1845, o Sr. John Franklin liderou o Terror e o Erebus em uma expedição pela passagem noroeste, um feito que nunca havia sido realizado antes. A jornada parecia promissora no início, embora depois de serem vistos na Baía de Baffin, em agosto, os navios desapareceram sem deixar rastros. Uma série de esforços de busca foi lançada para localizar os navios desaparecidos, embora nem os navios nem Franklin e sua tripulação tenham sido encontrados. Então, em 1859, uma nota foi descoberta em uma pilha de rochas na ilha Rei William, que revelou o destino surpreendente da expedição. Em abril de 1848, a nota explicava que tanto o Terror quanto o Erebus haviam ficado presos no gelo no Estreito de Vitória, forçando as tripulações a abandonar o navio. Os sobreviventes tentaram caminhar até um posto de comércio de peles a cerca de 200 quilômetros de distância, mas rapidamente morreram de fome e exposição. Mais de 100 anos após a descoberta da nota,
Os restos de vários tripulantes estavam localizados na ilha Rei William. As autópsias dos corpos mostraram que, além de hipotermia e falta de comida, os homens também sofriam de envenenamento por chumbo e botulismo, provavelmente resultado de comidas contaminadas. No final do século XX, os pesquisadores inuites descobriram que o canibalismo pode ter desempenhado um papel importante no fim das tripulações do Terror e do Erebus. Marcas nos restos esqueléticos de vários membros da tripulação sugeriram que os homens podem ter recorrido a comer um ao outro para sobreviver. No entanto, uma pergunta permaneceu: onde estavam os navios? E, nesse caso, eles poderiam ser salvos. Depois de passar mais de um século sob as águas geladas do Ártico, não havia como dizer em que condições eles se encontrariam. A resposta a essas perguntas vieram 2 décadas depois, quando os destroços do Erebus foram descobertos na costa da ilha Rei William, em 2014. Então, em 2016, o Terror estava localizado a 45 quilômetros de distância, em um corpo de água apropriadamente chamado de Baía Terror. Os arqueólogos estavam ansiosos para explorar os destroços perdidos, embora não tenha sido até 2019 que eles adquiriram a tecnologia para fazê-lo. Usando um veículo operado remotamente, os pesquisadores começaram uma exploração sistemática dos navios. Revistando as várias cabines e compartimentos, os arqueólogos ficaram impressionados com o quão bem preservado tudo estava. Os armários estavam fechados e cheios de bebida, os móveis estavam no lugar e até os mapas em papel permaneciam legíveis. A impressão que testemunhamos ao explorar o HMS Terror é de um navio recentemente abandonado por sua tripulação, aparentemente esquecido pela passagem do tempo, disse o piloto do veículo Ryan Harris. A cabine do capitão provou ser o maior tesouro, contendo mapas, um tripé e vários termômetros. Armários cheios de pratos e talheres também foram descobertos, seu conteúdo ainda polido e colorido, apesar de passar décadas no fundo do mar. Mas como isso foi possível? Segundo os pesquisadores, as condições do Ártico criaram um ambiente perfeito para a preservação. Entre a temperatura da água em 0 grau, a falta de luz natural e a sedimentação, os artefatos tiveram muito pouca chance de se decompor. Essa exploração marca os primeiros de muitos, de um esforço para recuperar todos os artefatos dos destroços. Ao analisar esses objetos, os pesquisadores esperam aprender mais sobre como e por que a expedição de Franklin atingiu seu fim trágico. Espero que a excelente condição do navio signifique que em breve haverá respostas para tantas perguntas sobre o destino da expedição, envolta em mistério desde 1845, disse o alto comissário britânico no Canadá, Susan Lejeune de Alger-Check. Desde o naufrágio fatal do Terror e do Erebus, mais de um punhado de outros navios também encontraram um túmulo aquático. O SS América, por exemplo, foi originalmente vendido para se tornar um hotel em Phuket, na Tailândia, embora nunca tenha chegado lá. Enquanto sua base ainda estava em excelentes condições, o navio não podia mais funcionar adequadamente e estava pronto para ser rebocado pelo oceano por 100 dias. Mas as linhas de reboque quebraram e, apesar dos melhores esforços da tripulação, o navio foi deixado à deriva,